Oi, gente, eu acabei de fazer um Reels lá no meu Instagram, se você não me segue, tá aqui, sobre algumas dicas de como se adaptar à cultura saudita. Pra quem tá vindo morar pra cá ou pra quem tá vindo passear como turista, são dicas bem legais. E aí eu pensei em fazer um vídeo um pouco mais longo e contar mais algumas outras dicas além daquelas que eu compartilhei. Vamos lá? Então lá no Reels eu compartilhei 5 dicas e aqui eu vou começar com a primeira, que foi vista-se de maneira adequada. Essa é uma das coisas que o pessoal mais tem dúvida sobre que roupa usar aqui na Arábia. A gente, como estrangeiro, não é obrigado a usar a abaia, a gente não precisa cobrir o cabelo. Claro que em cidades mais pequenas, eu já falei aqui em outros vídeos, cidades menores, é recomendado que você use a abaia, ou se você ainda tá muito inseguro, vem com a abaia. A mulher, né? Homem não precisa de abaia. Mas, basicamente, tentar se vestir de uma forma mais modesta, como eles chamam aqui, né? Sem muita decote, sem muita transparência, sem roupas muito justas, você vai estar ok. Se você vier assim, seguir essas regrinhas, você tá ok. Cidades menorzinhas, daí talvez use a abaia, mas não precisa se preocupar com isso. Em cidades maiores, a gente tem um pouquinho mais de liberdade em cidades maiores, que tem mais estrangeiros morando. Aí para os homens, pode usar manga curta, evitar a regata e short muito curto também, evitar, mas pode usar uma bermuda ali na altura do joelho, não tem problema. Talvez não consiga entrar no shopping, porque às vezes eles têm umas regras meio aleatórias, assim, que eles não deixam homem de bermuda entrar em shopping, às vezes, mas às vezes você consegue entrar. Aqui é assim, às vezes dá, às vezes não dá, é bem difícil de explicar. Mas no verão, uma bermuda ali à altura do joelho, ok, pra ir passear na praia, dar uma caminhada, pra ir no restaurante talvez, tentar se adequar, né, à vestimenta. A segunda dica que eu dei lá foi sempre cumprimentar as pessoas com salam aleikum. Ou, vamos acrescentar mais, aprender algumas expressões de árabe. Se você não quiser aprender a língua árabe toda, aprender algumas expressões vai ser útil, vai ser agradável, vai ser bacana você chegar num lugar e falar um salam aleikum. O problema é se eles continuarem falando em árabe com você, aí você vai ter que se apertar. Mas, salam aleikum é sempre legal, cumprimentar. Confesso que eu muitas vezes estou acostumada já a falar em inglês, eu falo hi, good morning, mas se você quiser fazer um agradinho, solta um salam aleikum para eles. Aí vamos para algumas outras dicas. É sempre importante você estudar um pouquinho sobre a cultura, o que é a Arábia Saudita, como que ela funciona, como é que funciona, quem é o rei, como é, sabe? Entender um pouco onde você está vindo, né? O que está acontecendo aqui. É legal aprender um pouco sobre a cultura, pelo menos o mínimo, dar uma lida, ver meus vídeos, o mínimo de informação sobre o país. É interessante, é importante você saber para não chegar aqui de paraquedas, sabe? Então, mínimo, estudar um pouquinho sobre o país que você está vindo é legal, é educado fazer. Também é importante a gente compreender como funciona a sociedade aqui. As questões de homem e mulher, às vezes em alguns lugares é separado, essa questão do gênero, né? Aqui é muito demarcado cada função do homem e a função da mulher, então é importante a gente respeitar isso, por mais que a gente venha de outra cultura, que a gente tenha outra mentalidade quanto a isso, a gente tá aqui como visita, como eu sempre falo, e a gente tem que respeitar as regras da casa. Por mais que eu não goste, eu não concorde, eu preciso respeitar, porque eu tô de visita. Você não chega na casa do seu amigo e aí começa uma pessoa que você mal conhece, e aí começa a abrir a geladeira, sentar no sofá, botar as pernas pra cima. Não, você tem o mínimo de respeito com a casa da pessoa que você tá. Você tenta se adaptar às liberdades que ela te dá, né? Então aqui é a mesma coisa, a gente tem que respeitar, tentar entender a situação deles, a situação histórica e cultural do país, e aceitando isso, não é o momento, vir para a Arábia não é o momento de levantar bandeira, não é o momento de tentar mudar as coisas. As coisas, elas estão mudando no ritmo delas. Elas estão mudando de acordo com as pessoas que moram aqui, de acordo com as necessidades e anseios dos sauditas. Então a gente não é nosso lugar tentar fazer uma revolução, né, para os outros. Enfim,
respeitar e tentar entender. Claro, se você é totalmente contra, você não estaria assistindo esse vídeo para começar, você não tem por que estar aqui, você não estaria vindo para a Arábia Saudita se a realidade do país ela não faz assim, ela não entra na sua cabeça de jeito nenhum, não tem por que vir, né? Então, isso vir para cá é uma escolha de cada um e a gente tem que entender onde a gente está indo. Então, bem importante isso. E da mesma forma, é interessante a gente evitar assuntos muito delicados. Então, você tá ali conversando com um saudita ou conversando até com o pessoal daqui, não é muito interessante não é muito interessante conversar com pessoas que você não conhece direito sobre assuntos muito polêmicos. Isso em qualquer situação, não só aqui na Arábia. Assuntos muito polêmicos, eles não fazem parte do dia a dia. Claro que você fez amizade, você conhece a pessoa há bom tempo, você tem uma certa intimidade com ela, você pode conversar sobre outros assuntos. Então, não se limite a isso. Mas, de princípio, de início, você não chega, acabou de conhecer uma pessoa e já solta um assunto polêmico só pra ver o que ela vai responder, né? Você não faz isso. Outra dica bem importante é aceitar convites para jantar. Se algum saudita te convidou para jantar, alguma família te convidou para participar de um iftar, alguma coisa assim, aceita, mesmo que você não sabe árabe. Claro que não vai aceitar, você, mulher, aceitar o convite de qualquer maluco que você vê na rua, tá? Tem que ter um pouco de, assim, mas num contexto, assim, um colega de trabalho convidou para a família para um jantar, convidou sua amiga te convidou para participar do iftar na casa dela, essas coisas assim, uma pessoa num contexto seguro, aceita, não deixa de ir porque você tem vergonha, não deixa de ir porque você tem medo de fazer alguma gafe. Em um contexto seguro, vale ressaltar, não deixa de aproveitar essas oportunidades, porque é uma forma de você se integrar com a cultura e já conhecer da fonte, né, dos próprios sauditas. Eu e meu marido, a gente já teve diversas oportunidades de participar de várias situações sociais aqui na Arábia Saudita, com famílias sauditas, acampamento no deserto, jantar de iftar, até casamento, assim, porque por mais que tava com vergonha, por mais que não sabia como é que ia ser, a gente quis participar. A gente quis aproveitar essas oportunidades. Então, em um contexto seguro, aceite os convites. É bom aprender também sobre a cultura do café. Dá uma pesquisadinha como é que funciona o café árabe, porque ele tem um ritual, tem a mão certa de pegar. Não se estressa muito com isso, porque eles entendem quando você é um estrangeiro, mas é legal a gente saber com que mão que pega, como que o gesto que faz para pedir mais café, tem todos esses detalhes aí que vocês podem aprender, porque a cultura do café ela é muito importante na cultura saudita. E uma última dica para se adaptar, para tornar essa experiência aqui um pouco mais fácil assim que você chega, é procurar grupos de expatriados que estão aqui na Arábia Saudita. Você pode procurar brasileiros que estão aqui na Arábia, então você vai ter um... Oh, meu gatinho. Vem cá, gatinho. Aí você... tá falante hoje. Aí você vai ter... Até esqueci o que eu tava falando. Então, se você achar um grupo de brasileiro, pelo menos você consegue aprender um pouco mais, se integrar mais rápido. É legal conhecer pessoas de outras nacionalidades também. Então, tem na internet alguns grupos, tem no condomínio que você mora. Tenta se integrar um pouco para abrir, né, os horizontes, não só... também não só conviva com brasileiros, conviva com outras nacionalidades, conviva com sauditas. Tenha um pouco mais... Aproveite um pouco mais essa riqueza cultural que tem aqui na Arábia nesse momento, quando você vier morar pra cá. Então, era isso, gente. Só aprofundei um pouco mais o tema do Rios, que eu achei um tema bem legal. Um beijo pra todo mundo, curte, se inscreve no canal se não tá inscrito e até a próxima. E ele ficou aqui, ó. Terminei de gravar o vídeo, tá ali de boa me esperando pra ganhar carinho. Ele tá enorme, né? Quem viu o vídeo dele pequenininho já tá um gatão. Tá, tchau, gato. Tchau, gato. Será que se eu encerrar o vídeo assim você dá um like? Tchau!